Agora vamos falar mais de economia? E aí é com ela, nossa analista de economia, âncora do CNN Money, que há tempos não aparecia aqui no Novo Dia, né, Débora? Vem matar um pouquinho a saudade de vez em quando, voltando aos velhos tempos, né? Para você que está chegando agora aqui nessa programação, essa combinação aqui, ó, é lá de trás, antiga, pois é. Mas agora a Débora está de volta hoje para falar conosco sobre o que está acontecendo lá na Argentina. Tivemos o Banco Central do país intervindo no mercado de câmbio. O que a gente está acompanhando lá na Argentina é uma combinação de choques políticos, econômicos, qualquer cenário que temos no país comandado por Javier Milei. Há quem diga até, viu, Carol, estava acompanhando agora algumas análises, inclusive, tem gente que ainda tem feito o questionamento, assim, será que está chegando ao fim aquele efeito Milei? Porque é um acumulado, né, de fatores que realmente vão tornando cada vez mais difícil esse governo do Javier Milei. Primeiro de tudo, a gente teve aquela derrota, inclusive, lá na província de Buenos Aires, que já desencadeou e já aumentou, na verdade, ainda mais, a proporção de risco e de grande preocupação com a capacidade do governo de Javier Milei em conseguir continuar passando com suas reformas, enfim, medidas que são cruciais para que ele continue também colocando em prática todas as mudanças da economia. Isso tudo já causou um grande temor naquele momento, acentuou inclusive as perdas da Bolsa Argentina, inclusive o Merval agora já acumula mais de 50% de queda nesse ano de 2025, um cenário totalmente diferente, Carol, do que o que a gente acompanhava no ano passado. E aí, para completar, né, diante de todas aqueles escândalos de corrupção que também estão rondando ali agora no governo do Javier Milei, nessa semana tivemos mais dois novos fatores. Primeiro, no Senado, ele teve mais derrota, 2 vetos que foram derrubados, vetos do próprio Javier Milei, que era para poder tentar barrar projetos de leis que aumentavam o gasto do governo, né? Aumentavam o gasto fazendo o envio não de reservas, o envio de recursos, exato. O envio de recursos para as províncias, para hospitais e para universidades. Isso não tem sido feito desde o início, né, do processo desse governo do Javier Milei, tem causado já uma grande manifestação, inclusive, da oposição, e agora o Senado simplesmente não aprovou esses vetos de Javier Milei. O que acontece? Ele vai ter que fazer esse envio, ele vai ter que ter esse gasto. E aí, somado a isso, ainda tivemos essa semana o PIB, que foi divulgado, o PIB do segundo trimestre do país, e que teve já uma desaceleração, uma queda em relação ao primeiro trimestre. Aí você pode, em casa, estar dizendo assim, nossa, mas o PIB da Argentina ainda vem em 6,3%. Só que aí a gente tem, se comparado ao ano passado, Carol, um efeito do acumulado de uma base de comparação muito fraca, porque nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha, na verdade, um PIB negativo em mais de 1%. Né? Então, o que mostra agora, o que era já, o que estava sendo esperado era que se tivesse realmente já uma desaceleração, e algumas projeções mostram uma tendência de recessão na economia argentina. E aí tudo isso tem pesado já no preço dos títulos argentinos, nos próprios investidores já tendo uma maior posição de cautela, o que está resultando nessa questão das perdas, né, na Bolsa Argentina, e aí isso tudo mexe com o quê? Com o câmbio. Aí, isso tem pesado ainda mais a situação. Eu lembro para vocês que em abril desse ano foi quando o Javier Milei tinha mudado essa questão do câmbio, que antes era o que eles chamavam de cepa, que é aquele câmbio que controla a questão de demanda, de oferta e de demanda, para poder tentar, de alguma forma, trazer uma maior restrição para o câmbio. Voltou a ser o câmbio flutuante. Isso tinha acontecido lá atrás, em 2017, no Macri, e acabou não conseguindo dar muito certo, impactou bastante as reservas, não teve reserva suficiente para poder continuar dando andamento a isso. Mais ou menos o mesmo começa a acontecer agora, Carol, porque aí, com esse dólar agora voltando a subir, passando da base que eles tinham, do teto, inclusive, que eles tinham da banda permitida para esse câmbio, o governo teve que intervir, já foram 2 dias seguidos de intervenção no câmbio, eu até anotei aqui, olha, já foram 432 milhões de dólares de reserva sendo queimados agora para tentar segurar esse câmbio lá na Argentina. Se ele não consegue controlar, Carol, aí por outro lado, vem toda aquela questão dos impactos de preço e tudo mais, que a gente sabe que o câmbio tem esse efeito, né, nas economias. Então isso causa muita preocupação, isso tem causado já muita preocupação, porque as projeções daqui para frente são de uma recessão, não são das mais favoráveis. Agora, com mais perdas ainda no Congresso, há agora um questionamento sobre a capacidade do governo de Javier Milei de conseguir ainda passar medidas que são cruciais para manter o seu plano econômico, que agora também já sofre pressão do câmbio do outro lado. Lembrando
que nas reservas agora, a Argentina tem algo em torno ali de 39 bilhões de dólares, o que já está em déficit, por exemplo, com o FMI, porque de acordo com o negociado que eles tinham com a FMI, eles deveriam ter agora uma reserva já maior e o governo Javier Milei não está conseguindo isso. Então, o cenário não tem sido dos mais positivos devido a uma série de fatores que nessa semana culmina agora com a necessidade de intervenção no câmbio. Foi a segunda só essa semana, Carol. Política e economia caminhando juntas.